Nesse vídeo, quero falar mais um tipo de serviço que eu aposto que já tem muita demanda, que é a criação de um Media Kit. E por que eu acho que ainda existe demanda interessante? Bom, basta ver os números crescentes, a quantidade de influenciadores digitais, de pessoas vendendo mídia, seja em Reels, vídeos no YouTube, ação, patrocínio, publi, tudo mais. Todos os números notam, principalmente no Brasil, um aumento muito interessante. E ao mesmo tempo, do outro lado, percebe que acontece há algum tempo, não é novidade. Empresas muito grandes que investem dinheiro pesado estão aqui no digital. Com certeza, você não tem YouTube Premium, já deve ter visto algumas dessas empresas gigantes antes de, inclusive, rodar esse vídeo. Pensando nessa junção, aumento de grandes empresas querendo investir em influenciadores, muitas vezes nem grandes, até mesmo micro-influenciadores. Um outro lado, de um aumento, pessoas novas entrando nesse mercado, com certeza, alguém que ofereça um tipo de serviço, entregar exatamente esse Media Kit, que é o necessário para que o influenciador venda o seu serviço para essas empresas, né? Fato, né? O seu serviço de mídia, propaganda, faz desse tipo de serviço um produto barato, porque ela vai agregar muito valor para o influenciador, aonde, dependendo, logicamente, do seu acordo, do tipo de serviço, ela vai conseguir se pagar na primeira venda a um futuro cliente. E, logicamente, se não houver alguma IA que realmente faça totalmente esse serviço, com certeza ela ainda vai ter muita demanda. Um outro fator que eu observo e pode ser interessante você entrar nesse mercado, e infelizmente, você não vê pessoas entregando realmente um passo a passo, um layout de forma gratuita para criar, né, esse de arquivo, onde você consiga, de maneira sem investir muito num curso caro ou alguma coisa do gênero, você tenha conhecimento necessário para sair do zero, para pelo menos iniciar e conseguir saber o que você precisa melhorar para criar e vender esse produto para influenciadores. E essa é a proposta do meu vídeo, te dar um panorama tanto na visão de processo, passo a passo, como eu faria para começar do zero esse tipo de serviço e de maneira gratuita, sem esconder nada. Quero mostrar exatamente o que fazer para que você pense em entrar nesse tipo de serviço, vendendo Media Kit, oferecendo esse entregável, tanto para influenciadores até mesmo para qualquer empresa que em algum momento pense em vender mídia dentro do digital. Então, dado todo o preâmbulo, vamos para a minha máquina na prática. Bom, agora na minha máquina aqui tem uma apresentaçãozinha para dar um resumo e também uma visão 360, algo que, inclusive em cursos, muita gente evita passar essa visão mais macro. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o Media Kit, o que é, de forma resumida, é um portfólio para que o influenciador, o seu cliente, né, que vai comprar você fazer o Media Kit, pode ser um produtor de conteúdo, qualquer pessoa exposta em rede social que queira vender, né, sua plataforma, sua mídia para alguma outra empresa, e esse portfólio, esse arquivo, para apresentar e, o mais importante, vender seu trabalho a marcas e empresas. Por isso que eu falo que ainda é uma atividade que tem muito valor agregado, então tem uma possibilidade de você realmente ganhar dinheiro e ter uma venda mais facilitada por ter esse valor agregado, onde a pessoa consegue fechar uma parceria com alguma empresa, né, vendendo seus rios, alguma coisa do gênero, ela rapidamente consegue esse dinheiro retornado, né, ela investiria para criar esse Media Kit. Eu coloquei aqui quais são os clientes, né, criador de conteúdo, streamer, youtuber, influencer, todo mundo que tem audiência, de fato, né, que tenham praticamente traduzindo para o que é um meio físico, um outdoor aqui na internet. A pergunta que todo mundo faz, né, por quanto vender de produto? É logicamente, aqui eu vou falar o óbvio, depende, né, do seu tempo de experiência, do portfólio, né, dos clientes que você já vendeu e tudo mais. Aí eu coloquei aqui, para não ficar só no depende, né, eu coloquei o que eu enxergo já desse serviço hoje. E essa experiência pode mudar do nível da pessoa, né? Eu nunca entrei no mundo de design, eu vim num contato mais de empreendedores, tem um outro tipo de profissionalismo, né? Eu não sou expert em design, na verdade eu sou expert em processos. Eu conseguia vender mais pelo processo. A gente vai decorrer aqui, mostrar mais pra frente como eu enxergo o trabalho como um todo. Mas posso falar que entre 100 a 500 reais você consegue vender o Media Kit, que seria realmente falando somente do arquivo pronto, né, de venda do cliente que o streamer, o criador de conteúdo, vai usar para mostrar para as empresas com interesse por o seu produto ou negócio nas redes sociais dele. E aqui eu coloquei um outro fator importante, e a possibilidade é muito grande de você acrescentar outros serviços e, por consequência, ganhar muito mais. E é, por exemplo, baseado nesse Media Kit, criar posts, Instagram, fazer realmente um social media, sites, landing pages, ser a pessoa que vai atualizar esse Media Kit, tanto as informações como a copy dele, atualizar os indicadores, cuidar dos indicadores, enfim. Aqui pode ser uma porta de entrada para você ter uma parceria muito grande com esse criador de conteúdo. Mais um insight para você da importância pode ter você entrar no mercado através de Media Kit. Agora eu vou falar a parte que fez acabar achando serviços e a facilidade de ter um fluxograma profissional de interação com o cliente. Então, aqui eu vou mostrar o fluxograma. Aí também vão existir outros métodos, é o meu que eu utilizo, né, para melhor para você falar sobre o programa. Sempre começa, né, com o lead, aí pode entrar um
outro vídeo que é através de tráfego pago, através do boca, através... Existem várias maneiras de você conseguir gerar um lead, que seria um potencial cliente, onde você vai fazer a apresentação e o pitch de vendas, né? Você vai vender o seu produto. Seria basicamente o que eu falei aqui no começo, né? Explicar a importância do Media Kit, das possibilidades que você conseguir ter um produto mais profissional, você aumenta a possibilidade do criador de conteúdo vender o produto com a apresentação, com o interesse do cliente, né? Uma positiva. Você vai ter que desenhar um briefing, eu vou botar mais pra frente como seria o briefing que eu considero fazer. O briefing seria, né, um questionário de você entender qual é a do cliente, né? Qual é o produto dele, o que ele faz, tamanho, enfim. Aí eu montei um questionáriozinho padrão que você pode acrescentar ou diminuir as perguntas para você tanto entender qual é a demanda, a necessidade do cliente, quanto você conseguir precificar de acordo com essa demanda e gerar um produto, um Media Kit, conforme realmente o interesse dele versus a sua precificação possível. Né? Chegar nesse produto viável para ambos, né? Chegar a uma negociação ganha-ganha. É com isso em mão, você vai enviar a proposta, né? Baseado nesse jogo de interesse com o cliente. Aí se ele aceitou a proposta, você vai enviar o contrato. Aqui também é um outro case, mas aí cabe também parte jurídica. Se vocês quiserem tiver interesse que eu aprofunde, eu posso colocar aqui algum modelo e cláusulas você considerar, né? Sobre o produto de Media Kit, eu sempre adianto você colocar no contrato cláusulas de devolutivas, né? Com o tempo você vai conseguir, através de autoridade e também através de uma melhor qualidade de serviços, evitar as devolutivas, mas por experiência própria eu já vi que, principalmente quando está no começo, pode se tornar um problema. É aquela coisa, né, do cliente querer, toda vez que você manda para ele, não gostei de tal detalhe, e mandar só item por item, aí nisso você faz 10 vai e voltas, e na 10ª ele já quer uma coisa que você enviou no começo, sabe? E nesse final acaba virando Frankenstein, você vai gastar tantas horas que nem vale a pena fechar o valor que você acordou no começo. É importante colocar no contrato esse tipo de cláusula, né? No máximo 1 ou 2 ou 3 devolutivas. Você vai de acordo com o que você sentir ali com o cliente, a negociação e fizer com ele. Então aqui no proposta aceita, por enquanto aqui ele não é um cliente, ainda como lead. Ele não aceitou, então você faz os ajustes, né, de acordo com o que ele deseja, ele falou quais são as dores dele, e envia novamente. Depois a segunda proposta não aceitou, eu, pelo menos, com a demanda que eu tenho atualmente, eu encerro o contato, aí futuramente, se ele tiver interesse, está de pé a última proposta que a gente negociou. Agora, se você estiver no começo, você pode fazer mais alguma assistência e seguir esse fluxo até onde você vê que é possível fechar o negócio. Vamos voltar, no caso que o cliente aceitou, aí começa a entrar o funil interno do trabalho, né? Aí vem a primeira pergunta importante. Um cliente hoje já tem identidade visual? O que seria identidade visual? Logo, ele tem aquela paleta de cores que ele já usa, a fonte do serviço, ele já tem uma página estruturada, de acordo com a marca dele, branding, tudo mais. Aqui, se ele não tem, aí, dependendo do nível do seu cliente, eu no começo, comecei com muitos clientes que não tinham sua identidade visual, você pode vender esse serviço também. Então aqui você pode acrescentar, né, pro cliente esse serviço. Logicamente, aqui atrás do briefing vai ter essa pergunta. Então aqui você já pode considerar na proposta inicial acrescentar essa identidade visual. Então, aqui pode até ser um passo antes, dependendo do questionário dele. Aqui eu montei um fluxo para ser mais genérico, né? Mas você tem que considerar isso aqui no questionário para precificar o contrato. Então, logicamente, se ele respondeu que não, você vai colocar na proposta que é necessário identidade visual para determinar como vai ser, né? Quais são as cores, identidade e tudo mais. Então você pode acrescentar esse serviço dentro da precificação. Com isso, criar a identidade visual. Se caso ele já tem a identidade visual, você vai para a próxima etapa direta, que é criar um template. Aqui vai uma dica que eu pagaria no começo da minha jornada e receber. Ao invés de você fazer todo o trabalho, para que aí no final o cliente fale que não gostou, você vai ter um retrabalho muito grande de refazer todos os slides, sendo que você poderia ter alinhado em apenas um. Então a minha proposta aqui é um template onde você vai colocar o estilo de elemento, o estilo de imagem. Também nesse próprio vídeo eu vou colocar aqui uma proposta de como você criar esse template de fontes, paleta de cores, e no final você pode sugerir um slide padrão. Pode ser uma capa simples, logicamente não vai gastar muito tempo nela, já que ainda tem que alinhar, que você vai fazer ainda depois esse trabalho rápido, mais ou menos com cor, como vai ser o layout, né, o estilo da imagem, o elemento, o gráfico, tudo mais. Com isso, mesmo fluxo, você vai mandar para ele. Aqui é importante já estar em contrato, porque ele já, teoricamente, assinou o contrato, já começou o serviço. Aqui é um item que poderia voltar várias vezes, então aqui você pode estipular em contrato a quantidade de vezes. Eu coloco uma vez, uma devolutiva, para que seja alinhado conforme o desejo do cliente, e com um template robusto, com todos os pontos necessários. Então aqui, com a experiência, você não vai ter esse problema de várias devolutivas. Perfeito? Com isso, com o cliente aceitou finalmente o Media Kit, aí de fato fazer o Media Kit. Aqui novamente, pro lado em contrato, coloco uma vez. Já que o template foi alinhado, então aqui dificilmente terão muitas devolutivas. Se tiver, vão ser coisas rápidas, como posição do texto, alterar um pouco a mensagem do texto, e tudo isso, se for feito o ajuste, for solicitado o ajuste, serão coisas rápidas, onde você vai conseguir
conseguir entregar novamente o produto, o Media Kit, conforme desejado. Com isso, depois você vai ter a entrega final, o arquivo bonitinho, de acordo com a necessidade do cliente atendida. Beleza, então esse aqui é o processo total do cliente. Agora vou detalhar um pouco mais sobre esses pontos, como você atuar, e como eu faço, e pode servir para você como modelinho inicial para você iniciar com o cliente. Vamos começar com um briefing, tá? Então, em resumo, o briefing é uma reunião onde você vai coletar informações, pode ser através do Google Forms, pode ser falando mesmo, perguntando, quase como se fosse uma entrevista com o cliente, de acordo com o que você enxergar vai funcionar com o cliente que você tiver no momento. É que eu vou colocar quais são as principais perguntas que deve considerar nesse briefing. Primeiro, qual seria a marca, qual seria a empresa, se eu estiver falando com uma empresa, qual o ramo, qual o produto, qual o estilo, qual os serviços que ele vende, que ele pretende vender. Então, aqui, perguntar para o criador de conteúdo. Ele pretende vender vídeos no TikTok, rios, publis dentro do YouTube, links, afiliado, enfim, quais são as suas propostas? Próximo, identidade visual, que é aquela pergunta que eu falei ali em cima. Ele tem hoje logo, ele tem a paleta de cores, ele tem fontes que ele considera como padrão, elementos. Nesse mundo de social media, é muito normal que ele já tenha pelo menos o básico, ou pelo menos ele saiba, que é um serviço, esse serviço de identidade visual também, assim como o Media Kit, é uma entrega, é um produto que existem muitas pessoas que fazem essa venda, inclusive você pode fazer também, como eu propus você também poder entregar esse serviço. Fora isso, questionar quais são as redes sociais, aí cabe você depois uma pesquisa interna, entender qual é o estilo dele, através do perfil, do site, se ele tiver, páginas de venda e tudo mais. Tudo que ele tiver de vida digital, você coletar aqui nessa questão. Aí o outro ponto é o estilo de Media Kit desejado. Aqui, com a experiência, você já pode trazer, que é um conselho que eu daria para você, fazer opções do seu próprio portfólio, que são estilos que você já trabalhou, então já vai te adiantar a entender um pouco do estilo que ele deseja. Ou então, se caso você ainda não tiver essa opção extensa, esse portfólio extenso, você pode trazer para ele exemplos externos, ou colocar um site. Existem vários sites como Pinterest, por exemplo, você pode trazer inspirações para ele de design e no final ele traga, uns 3 exemplos, alguma coisa que ele deseja. Tem cliente que não tem esse feeling, então você pode trazer opções, aí ele escolhe a que mais faz sentido para ele. Pode perguntar também o público-alvo, que tipo de empresa que ele pretende trazer para as publicações dele. Aí pode também ser um insumo seu para a definição da escolha, design, fontes, paleta de cores dentro do Media Kit. A principal mensagem, aí no caso, ele quer fazer vendas de produtos de tecnologia, por exemplo, entender qual é o real intuito dele, a principal motivação aqui, o principal estilo que ele deseja ter na sua venda, o propósito do Media Kit. A estrutura que ele deseja, aí aqui quantos slides que ele quer, se ele quer ter uma visão mais chuta. Tem gente que inclusive deseja que coloque o Media Kit em uma página somente, tem gente que não, que quer uma apresentação que é o mais padronizado, uma apresentação como se fosse PowerPoint mesmo, interativa, tem várias estruturas possíveis. Inclusive eu vou ter que colocar um modelo, pelo menos as informações necessárias, o básico precisa ter pelo menos algumas informações e vou passar aqui no vídeo também. Por último, o alinhamento do entregável. Tipo do arquivo, ele quer em PDF, se ele quer em PowerPoint, ele quer formato horizontal, vertical, qual o prazo, que é muito importante, que aqui você pode também definir, dependendo do prazo, deixar mais caro, dependendo do que é muito rápido, deixar tudo isso como um insumo também na sua precificação. Então, com essas questões aqui, já dito, você consiga formar a sua proposta de preço, prazo e tudo mais. Então, vamos para o próximo item, que é o template. Esse item é muito importante, um item que muita gente acaba não fazendo, já vai direto para assim que a pessoa assina o contrato e você pegaria a identidade visual do cliente, já faria o Media Kit. Esse aqui é um passo importantíssimo que muita gente acaba não fazendo, que é fazer um mini entregável antes, É para você conseguir alinhar exatamente que o que você pretende fazer no Media Kit está de acordo com a expectativa do cliente. Aí como eu faço hoje um template. Um mood board nada mais fazer aqui como se fosse um quadro com referências, elementos, imagens, tipografia e paleta de cores, onde eu vou colocar a minha referência. Então aqui nas referências posso colocar um de estrutura, por exemplo, uma questão de fundo preto, fundo escuro, ou uma letra mais clara, ou então um título muito chamativo, ou então uma versão mais formal. Então aqui eu trago 3 exemplos de inspirações que eu vou usar como referência para o Media Kit. Os elementos aí seriam que tipo de emojis, de bullets, quadros, fórmulas, às vezes objeto geométrico, aí de acordo com o que eu identifiquei devido às conversas e desejos do cliente. Aqui as imagens é o tipo de imagem, se eu quero uma coisa mais desenho, 2D, eu quero algo mais realista, muito detalhe, um pouco mais neutro, então aqui eu coloco algumas ideias de imagem. Tipografia, se o cliente já tem a sua, eu posso colocar aqui quais são as tipografias, eu posso sugerir algumas outras, aí com esse template a gente alinha com o cliente qual que vai ser usado. Inclusive a minha sugestão é tipografia no máximo 2, um título, uma tipografia para título e outra para estrutura do texto, mas aí também vai de acordo com o que você entender é o desejo do cliente.
Paleta de cores também, inclusive paleta de cores, recomendo, né, no máximo 5, aonde você vai ter 3, como 95% do que você for usar vai ser somente 3, outras 2 talvez para destaques muito específicos, mas também vai de acordo com a referência que o seu cliente deseja, né, que tudo é inspiracional. Aí como entregar a tipografia, né, como você pesquisa tipografias? Vou dar algumas referências como tipografia. Tem um site chamado FontPair, você pode identificar vários, são muito utilizados, então você pode ver vários, e aí vai de gosto, você pode mandar para o cliente, caso ele não tivesse identidade visual, né, identificar aqui fontes interessantes. Outro detalhe também, que aí pode caber para mais um vídeo, é importante você sempre no entregável, você também entregar a fonte, porque nem sempre ele vai ter a fonte lá e você escolheu. É importante que ela seja gratuita, né, uma fonte grátis, para ele consiga instalar por lá, ou então, se ele não tem a possibilidade de instalar por lá, você pode simplesmente usar as fontes acordadas que ele tem já ou no PowerPoint dele ou no Google Fonts dele. Essas gratuitas são simples de instalar. Posso criar um vídeo aqui para vocês de como fazer o fluxo. Você pode enviar a fonte para ele e ensinar, mandar um vídeo tutorial de como instalar e tudo mais. Pode ser como suporte, que é simples, ou então você pode deixar claro e alinhar com ele na hora da tipografia as fontes que ele já tem. A paleta de cores também tem um site muito legal, que é do Adobe Colors. É muito interessante, inclusive como eu não sou expert designer, que você pode ter várias ideias, você pode ver os estilos, né, através do disco de cores e criar a própria paleta de cores. Então, que legal. Tem vários tipos de harmonia de cores, né? Análogo, são cores próximas daquilo que você está dando. Então, eu quero, sei lá, o principal dele é roxa. Pode trazer uma paleta de cores análoga, monocromática, que é tudo o nome já diz, mesmo cor. Triad, pode ir dando, tá vendo? Complementar. Então, eu aconselho você ir pode pesquisar Adobe Color, Google e através desse site e vendo quais são os tipos de harmonia de cores, né? Tem vários. Você pode trazer a logo do cliente, fazer aqui do projeto aqui legal. Essa aqui seria a paleta de cores se eu fosse vender Media Kit pra mim, né? Então, veja a paleta aqui, acho que é a ordem, ordenação, essa aqui é pau. Aqui, ó, já tem a paleta de cores criada, né? E aqui levaria pra lá. Então, eu traria cores, visão pro cliente, né? A tipografia eu escolheria ali de acordo com o que escolhemos em conjunto com o cliente aqui na tipografia. Então, aqui você já tem um baita entregável e no final, depois desse aqui, você colocaria um slide de exemplo. Pode ser a capa, você pode escolher qualquer o slide que você preferir ali, o cliente entender o que o cliente enxerga como mais importante, e gerar um slide de acordo com essa paleta de cores, de acordo com a tipografia escolhida. Ele dando ok no fluxo, né? Ele dando ok, você vai pro Media Kit. Aí agora, vou trazer para você uma estrutura do que eu considero necessário em ter um Media Kit. Primeiro item, a capa, onde você vai detalhar através dela, deixar uma impressão e identidade da marca com tudo aquilo que você conversou e retirou de informação do cliente. Você tem que considerar isso aqui como informação necessária de passar na capa. Deixar claro sobre o que é o documento, né? No caso, deixar claro o que é o Media Kit e através dele mostrar o estilo da marca do influenciador que está comprando o seu serviço. Também mostrar a pessoa é profissional, deixar um produto de qualidade. É importante ter essa primeira impressão, né? É importante ter o quem é, então dar credibilidade o influenciador, né? Qual, sei lá, o tempo que ele faz isso, qual a empresa que está por trás, né? Se caso ele tiver uma empresa por trás, tamanho, tentar trazer o fit com o público-alvo, seria a marca ou a empresa, né? Às vezes trazer, sei lá, às vezes o cliente ele quer fechar com a empresa de culinária, com a empresa, sei lá, Catupiry, mostrar que ele tem um histórico com a empresa, já falou sobre o produto gratuitamente, enfim, cabe esse tipo de informação no quem é. Novamente, né? Mostrar estilo de conteúdo e jornalismo, fazer uma coisa funcional. Próximo item importante de ter no Media Kit, o impacto que ele traz, ele pode trazer para a empresa que fechar a venda com ele. Então aqui é mostrar dados, né? Mostrar qual a audiência dele, qual a idade que ele porte, localização, interesse, mostrar que público que a empresa vai conseguir impactar. As suas métricas é importante mostrar também, nível de engajamento, alcance, impressões em suas redes sociais, seguidores, tudo mais. Aí quais são os seus canais e tamanho deles. Instagram, se ele é do YouTube, TikTok e mais. Aí todos eles eu estou trazendo alguns slides de exemplo. Aí talvez o slide mais importante é o produto que ele pretende vender, ou seja, o que de fato ele oferece. Ele está vendendo um pacote de reels, sei lá, 4 reels por mês, ou menção em 10 vídeos tal formato de vídeo dentro de um mês, uma semana, de uma série de vídeos, mais. Quais são os seus produtos? Está querendo vender? Quais são os valores? Então eu faço um pacote de 4 reels por R$2.000 durante o mês. Ou então, meu produto é um link direto aonde esse link eu vou ter um percentual, uma comissão de venda. Aí aqui vai ser de acordo com o que o cliente pretende vender dentro do seu Media Kit. E também, eu sempre aconselho uma proposta especial, né, de acordo com o melhor vídeo. Pode ser para esse cliente, você faça 2 reels gratuitos para mostrar o tamanho, o impacto de ação. Você pode criar um pacote, vender um produto aonde você faça multicanal, tanto no TikTok, no YouTube, como no Instagram. Enfim, é importante trazer um produto final onde agregue mais valor, tanto para o cliente quanto para o produtor. Por último, também é importante ter o contato, né? Contato para fechar a venda, deixar em destaque, né? O principal contato quando depois de todo o Media Kit foi passado, aonde ele vai contactar, né, a pessoa para fechar o serviço. Redes sociais, para ele validar aquilo que você vendeu ali no impacto, ver na prática como está
como estão os números, se realmente são reais. E um CTA também, pode ser, você pode colocar ainda um final, uma mensagem final, é mais um estímulo para ele fechar a venda. E, novamente, tem que fortalecer, não quer dizer que cada um desses itens pode ser um slide, cada item pode ser mais de um slide, ou então todos os itens podem estar em um slide, dois desses itens podem estar em um slide, então a estrutura vai ser de acordo com o que foi alinhado com o cliente, tanto na questão de referência, quanto na especificação, quanto no nível de aprofundamento que ele deseja. E por último, eu quero mostrar um fluxo real de trabalho, né? Como a gente vai fazer o Media Kit. Então, lá no processo, programa, como você vai criar o Media Kit? Quais são os passos para você criar o Media Kit? Primeiro item, configuração inicial. Inclusive, se vocês desejarem, eu posso fazer um vídeo focando, fazer um na prática, para mostrar para vocês que é exatamente esse passo a passo, onde você vai configurar o tamanho do slide, configurar o slide mestre lá dentro, fazer o PowerPoint, fazer aqui na prática, vai mostrar aqui, vamos lá, branco, então aqui vamos tirar, zero. Primeira coisa, o design, tamanho do slide, aí você vai definir se for horizontal, vertical, aí você vai ver com o cliente qual é o desejo dele, geralmente quando é widescreen, coloco aqui em pixels, 1080, isso, 20, 80, já, beleza, vai ficar ele o HD, o próximo passo, com o slide mestre, então aqui vai definir o slide mestre e slide mestre, aí como eu faria, aqui eu colocaria template que foi alinhado com o cliente, já para adiantar aquele template inicial, colocaria aqui a informação, posso colocar a paleta de cores, uma coisa que eu faço geralmente, a paleta de cores que a gente alinhou, coloco aqui em cima, a gente tem a ideia da paleta de cores. Por último, aqui é importante, vai te economizar bastante tempo, fontes, colocar personalizar fontes, e aqui você já coloca a tipografia escolhida. Então, vou mudar, ao invés de Arial Black no título e Arial no corpo. Salvar, no que fecha, tá vendo? Aí aqui sempre vai vir já com a paleta de cores pra você indicar. E quando você for colocar um texto, olha, ele já vem com, quando você for escolher aqui, já vem, tá vendo? O título e corpo já vem padronizado. Fica muito mais rápido do que você toda vez caçar a fonte, né? Então, são essas configurações iniciais que você faz antes de começar o trabalho. Fazendo isso, vamos para o design. Aqui é a parte onde você coloca todas as informações necessárias do documento. É basicamente fazer o design que você definiu aqui, né? A estrutura. É desenhar essa estrutura, encaixar de acordo com o que foi combinado no template, o estilo, com isso colocar as informações. Aí aqui vai depender muito do que você acordou com o cliente. Mas no geral, é ele que vai te passar toda a copy, né? Quem ele é, né? Você vai pedir para ele montar o texto, o impacto, quais são as informações que ele tem de rede social e tudo mais, né? O produto, essas informações você já vai ter. Aqui é mais a questão do encaixe do design, na experiência ali de visualização do cliente. Então aqui você vai definir, né, vai coletar todas as informações necessárias do documento, relação estrutura slides, aquilo que foi acordado com o cliente e posicionamento estratégico. Aqui vai também aquela questão da harmonização dentro do slide, né? Tá tudo num lado só, fazer a questão de contraste, tudo que foi usado como referência, você usa e aplica aqui no design. O próximo passo é executar de fato. Então eu prefiro assim, eu faço primeiro o design teórico e depois na hora de executar para ser rápido. Já tenho tudo isso aqui alinhado, então realmente é botar a mão na massa, aplicar o design proposto e ajustando, sei lá, se o texto foi maior do que aquilo que você pensou, você vai ajustando o texto, talvez diminuir um pouco o tamanho da fonte, ou ajustar o espaço, diminuir a imagem, enfim, fazer esses pequenos ajustes daquilo que pensou, ajustar as imagens, talvez remover fundo se necessário, botar mais cor, menos cor, os elementos a mesma coisa. Por último, fazer esse alinhamento, né, de definição do planejado. Esses ajustes, aquilo que você planejou inicialmente, alinhar e ver se está de acordo com as referências, sempre consultar de acordo com o que você alinhou no template e nas referências. Depois entra para de animação, aqui é onde você dá um tchan, é onde eu ganhei muito dos clientes, fazer alguns movimentos de entrada e saída de elementos do slide, às vezes dar um ar muito mais profissional, mas com leves movimentos, deixar algo mais vivo, né? Quase que um vídeo dentro da apresentação. Efeitos de transição, experiência do usuário, então às vezes ele clicar para ir para o próximo slide, ou ele pode escolher transitar entre vários outros temas, pode clicar para um item para abrir um gráfico, por exemplo, esse tipo de animações que também vão dar um ar muito mais profissional pro seu Media Kit. E, novamente, reforço, se for seu desejo, eu posso criar na prática aqui algum Media Kit com esses elementos também, essas animações, para você ter uma ideia para você fazer por aí. Também é importante você deixar um espaço para olhar os destaques e links, sempre deixar os links corretos, cada uma das páginas, pensar onde o cliente pode clicar e ter mais informações sobre qualquer um dos assuntos que Media Kit, que tem que ser dado. Por último, a finalização, né? Então você terminou o documento, visualizar ele em vários tamanhos para ver se continua harmônico, se algo não está fugindo, se ela for abrir no tablet, no celular ou num computador, tudo ficará legível e de acordo com vários tamanhos. Testes em produção, aqui cabe muito na questão das fontes, alinhar para ver se em outra máquina está abrindo normalmente, online, celular, em outros tipos, pensar em como que o cliente vai passar isso aqui, ele vai ser
experiência da pessoa ao receber. E no final, deixar o arquivo exatamente no formato acordado que o cliente alinhou lá atrás do contrato. E aí, curtiu o vídeo? Tenho certeza que nunca ouviu falar sobre o assunto, aqui vai conseguir zero e uma versão pelo menos ok, um ótimo ponto de partida, você conseguir se aprofundar em todos esses microassuntos. Inclusive, se você desejar que eu aprofunde aqui no canal sobre algum desses temas, coloque aqui embaixo nos comentários. Com prazer, posso também expor daquilo, pelo menos daquilo que eu já sei, para dividir com vocês. Aí eu peço, em contrapartida, que você curta o vídeo, se inscreva no canal para que o algoritmo entenda que o conteúdo é bom e outras pessoas com interesses similares também possam ter acesso a esse conteúdo. E para você que se inscreveu, te aguardo para o próximo vídeo.